nós preparamos para ler a palavra, as crianças já podem ir à escolinha. Abra sua Bíblia em Gênesis. Eu quero ler com você no capítulo 12. Eu estava sentado e não deve ser todas as vezes que não são todas as vezes que eu coloco o tema na mensagem. Não são todas as vezes. E pensando na mensagem que Deus me deu nessa noite, nós vamos pregar uma palavra que diz assim: a consequência quando eu fecho as portas que Deus me abriu. Amém? As consequências quando eu fecho as portas que Deus me abriu. Geralmente a pessoa vem à igreja esperando receber uma palavra de Deus, vai te abrir uma porta. E hoje nós vamos pensar nessas portas que às vezes nós fechamos e que trazem consequências. Gênesis 12, eu quero ler o versículo de número 4 com você. Diz assim: partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Diga assim: foi Ló com ele. Versículo 5: Abrão levou consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló. Diga assim: Abrão levou Ló. Leia comigo capítulo 13, do versículo 1 e depois do versículo 5 de Gênesis também. Diz assim: subiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe, ele, a sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Diga: e Ló com ele. Versículo 5: e também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas. Diga assim: e também Ló, que ia com Abrão. Deixa a tua Bíblia aberta nesse texto. Eu quero falar com você nessa noite. Eu quero falar com Deus. Que você abra o seu coração para receber a boa semente, a semente da palavra. Pai amado, que o teu Espírito Santo continue se manifestando em nosso meio. Tu sabes, ó Deus, como nessa tarde, em alguns momentos, tivemos falando com o Senhor e sentindo peso de uma responsabilidade tão grande nessa noite. Que o Senhor venha falar conosco, Pai. Que a tua graça se manifeste em nosso meio. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos sentar-nos. Irmãos, nesta tarde, quando eu recebi todos abençoados, para chegar na igreja, imagine para chegar nesse final de semana, alguns talvez venham um pouco amanhã, e alguns que vão passar pela região amanhã à tarde para estar conversando conosco, com momento de confraternização. Alguns amigos, irmãos amados, que passam pela região onde estamos. Eu, alguns instantes, deixei os irmãos ali, tomando um café abençoado, café muito bom. Eu me retirei alguns instantes, e eu entrei para o quarto, e naquele momento ali eu senti um peso de uma responsabilidade muito grande. Irmãos, eu fiquei pensando assim, de repente me veio esse pensamento da responsabilidade de usar esse microfone nessa noite para pregar a palavra de Deus. É um momento em que todo o universo pode ser abalado pelo poder do Deus Todo-Poderoso. É um momento em que Deus quer entregar algo para a sua igreja, mas é um momento também que Deus quer receber algo para a sua igreja. E eu fiquei pensando e sentindo o peso da responsabilidade. Deus, eu vou pegar aquele microfone, as pessoas me olhando, e não tenho, Senhor, que me mesmo
eu vou cumprir um chamado que o Senhor tem para com a minha vida. Eu quero tão somente te adorar nessa noite maravilhosa. Aí o Espírito de Deus falou: prega a minha palavra. Eu tenho um recado para entregar para o meu povo nessa noite maravilhosa. Mas nós vamos uma responsabilidade muito grande. Quando nós entendemos o que é o peso da responsabilidade. Irmãos, você não vai encontrar nesse texto que nós lemos Deus chamando o homem. O homem teve uma grande oportunidade de uma porta que se abriu diante dele. Ele não tinha chamado de Deus para ser próspero como Abraão. Diz o termo Abraão, porque Deus ainda não havia mudado o nome dele. Ele não tinha sido chamado. Quando Deus fala com Abraão, Abraão naquele momento, quando vai sair do meio da sua parentela e ir para uma terra que ele nem sabia para onde ir, Abraão chamou seu filho, seu marido, seu sobrinho, e logo, talvez no momento de uma inteligência, de um discernimento espiritual, ele disse: uma porta se abriu. Olha que porta maravilhosa. Porque logo podia muito bem ter ficado. Podia muito bem ter dito: não, pode caminhar, pode ir, que eu vou continuar por aqui. Mas só viu naquele momento uma porta que se abriu diante dele. Ele aproveitou naquele momento de uma oportunidade. Aí você vê todas essas leituras que fizemos, diz assim: Ló ia para Abraão, Ló caminhava com Abraão, Ló ia junto com Abraão. Ele não tinha recebido uma revelação direta de Deus. Deus não disse para ele: ó, levanta, vai junto com Abraão, Ló, eu tenho um projeto contigo. Não, ele aproveitou de uma porta que se abriu diante dele. E ele estava tremendamente correto. Irmãos, nós temos que aprender a dar cabeça. Diga para mim, está do seu lado, você precisa aprender a dar com gente abençoada. Eu hoje, conversando com o prefeito Manuel da Universidade, eu li o nosso irmão Paulo, ele mandou uma coisa que me gravou, ele falou assim: eu só sou amigo de quem é amigo de Deus. Se alguém é amigo de Deus, eu não posso ser meu amigo. Amém? E vamos olhar a inteligência de Ló naquele momento. Abraão tem uma promessa, ele vai prosperar. Uma porta que abriu para acompanhar ele, eu vou dar com ele. Diga aleluia. Deus dá uma oportunidade tremenda para Ló, porque ele Deus não rejeita. Irmãos, tudo que nós fazemos para adorar a Deus, Deus não rejeita a nossa adoração. Deus vem e abençoa a vida de Ló. Diga graças a Deus. Ló disse assim: Abraão, a bênção, eu vou dar com ele. Abraão tem a bênção, eu vou dar com ele. Abraão tem uma promessa, eu vou dar com ele. Porque eu sei que aonde Abraão estiver, a bênção de Deus vai estar sobre ele. E eu também vou ser abençoado para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém, irmão? Eu também vou ser abençoado. Não é bom, né, pastor Ferreira, com alguém que é crente, alguém que é servo de Deus, com alguém que você não fica com o rosto queimando de vergonha quando anda pela rua, alguém que conheceu lá, está andando com fulano. Ah, essa pessoa é isso aqui. É bom andar com a bênção de Deus. É bom andar com quem anda com Deus.
em consequências terríveis. Eu não sei se tem toda os olhos, não vai orar, não vai consultar a Deus, não vai pedir a direção de Deus, ele não pede conselho a Abraão, ele acha que está totalmente correto na sua direção. Diz a Bíblia que os homens de Sodoma ele escolheu eram homens maus. A direção dele era uma direção má. Irmãos, ele foi para o pior lugar que existia na terra. A direção contra dele, a vontade de liderar tudo em Abraão, a vontade de ser esperto, a vontade de ter uma direção própria, o levou para o pior lugar da terra naquela época. O lugar onde o pecado estava correndo solto, onde aquele pecado estava chegando até a vida de Deus, e Deus estava para tomar uma atitude contra aquele lugar. Diga misericórdia. E não se a vida de Ló começou a caminhar por um momento terrível. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando Abraão permite que Ló vá embora, Deus fala para Ló. Eu acho uma coisa tremenda no capítulo 13, versículo 14 ao 18, se você quiser acompanhar na tua Bíblia, diz assim no versículo 14: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele. Você entendeu o que Deus está falando? Deus fala para Abraão depois que Ló se apartou dele. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer, Deus olhou e falou assim: Ló tomou uma decisão dele? Abraão, agora eu vou falar com você. Diga comigo. Abraão não tomou possivelmente que Deus falasse com ele. Abraão tinha compromisso com a palavra de Deus. Abraão tinha compromisso com o Deus Todo-Poderoso. E Abraão estava esperando Deus falar com ele. Não, aquele que quer sempre ver a porta da vitória aberta na sua frente, ele ouve a voz de Deus Todo-Poderoso. Mas ele continua ouvindo aquele Deus. Se o Senhor mandar ele no deserto, eu vou. Porque o Senhor vai ser meu equipe no deserto. Aleluia. Abraão espera Deus falar com ele. Não fecha a porta, senão eu vou tomar minha decisão, também vou para lá. Abraão espera Deus falar com ele. E quem espera Deus falar com ele, vive a bênção de Deus na face da terra, vive no reino de Deus. Quem olha para a sua vida, aleluia. Escuta Deus falar com você, e a porta da vitória sempre está aberta sobre a tua vida. Disse Deus a Abraão depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos, diga para quem está te chamando: Abraão, só enxergou aquilo que Deus mandou ele olhar. Aleluia. Deus mandou ele levantar os olhos e olhar. Ló já foi olhando para as campinas que davam para Sodoma, olhando para a direção própria, não. Abraão queria olhar aonde Deus apontar na sua vida. Aleluia. Quem sempre quer ter uma porta de vitória aberta na sua vida, é preciso aprender a olhar onde Deus te manda olhar. Levanta agora os teus olhos, Abraão. Aleluia. Olha, desde o lugar onde você está. Olha para o norte, olha para o sul, para o oriente, para o ocidente. Ló, uma visão limitada para as campinas, achando que estava fazendo o melhor negócio da vida. Deus fala assim: não, você não olha para o lado só. Olha para o norte, olha para o sul, olha para o oriente, olha para o ocidente. Quer dizer, tudo que os teus olhos alcançar. Aleluia. Toda essa terra que vês, eu darei a ti, a tua descendência para sempre. Aleluia. Farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que alguém puder contar o pó da terra. Também a tua descendência será como
Diga assim: quem fecha as portas de Deus para a sua vida, abre as portas das prisões do inimigo. Diga para quem está do seu lado: Ló, mesmo sabendo que é isso, não reconcilia para andar, eu pensei que era uma coisa, mas ele era teimosinho, irmão. Ele era teimosinho. Deus envia mensageiros para a casa de Abraão e diz: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. É a terra de Abraão. Eu vou destruir aquela cidade. Sabe o que eu acho interessante? Abraão agora intercede. Abraão intercede. Eu estava lendo algo tremendo na palavra de Deus, daqui a pouco eu vou falar aos irmãos também. Abraão intercede, os irmãos conhecem a oração e dizem: Senhor, o Senhor falando com os anjos mensageiros de Deus, o Senhor prometeu vai destruir o justo com o ímpio. Se tiver 50 pessoas justas naquela cidade, eu vai destruir? Não. Por amor desses 50 eu não vou destruir. Mas Abraão começou a pensar assim: não tem muitos filhos, 50 não ganhou não. Abraão começou a pensar: não, eu sou de bom seguro assim não. 50 eu acho que ele não ganhou não. Mas ele não conseguiu juntar junto com eles e ganhar justo não. Se não dá para deixar 45 justos, se tiver 45 não vão destruir. Se não dá para deixar por 40, por 30, por 20, por 10. Abraão isso bateu ali. Representar os seus mensageiros: Senhor, se tiver 10 pessoas justas lá, o Senhor vai destruir aquela cidade por causa de 10 justos. O Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio. Isso não é capaz de ser justo. Então, se tiver 10 pessoas ali justas, por esses 10 por amor a Deus, não destruirei a cidade. Irmão, Ló não conseguia testemunhar para ninguém. Ló é aquele tipo de pessoa que não conseguiu levar ninguém para Deus. Morou tanto tempo ali, não conseguiu levar ninguém para Deus. Não havia justo perto de Ló, porque
para Sodoma e Gomorra. E lá começa uma coisa terrível na casa de Ló. Diga misericórdia. Quando os anjos chegam ali, os mensageiros de Deus, a cidade se tornou uma luz, porque é uma cidade promíscua. Quando eles viram os anjos formosos, homens, com aparência formosa, os anjos de Deus, os mensageiros de Deus, aquele povo da cidade já pensou em prostituição. Eles viram possuir aqueles homens de Deus, anjos de Deus, em pecado. E começaram a bater na casa de Ló. Olha onde Ló tinha entrado com a sua família. Olha quando nós fechamos a porta da bênção da nossa vida, aonde é que a pessoa pode parar? Num lugar que existe, lugar de destruição, num lugar de pecado, num lugar que estava condenado à destruição. Existem pessoas que brincam com as coisas de Deus. Deus não é Deus de brincadeira. Existem pessoas que acham que possam tomar qualquer direção. Isso não é reino de Deus. O reino de Deus existe regra. E uma das primeiras regras é essa. Se alguém quiser a vida do filho, leve-se a si mesmo. Precisamos negar a Deus, a nossa direção, a nossa vontade, e fazer a vontade do Deus poderoso. E os homens baixam a porta do da cidade. Quando esses homens saírem para fora, nós queremos conhecê-los no sentido de possuí-los. E logo naquele momento, eles ficam indignados. Não, vocês não vão tocar as obras de maneira alguma. Ló até chegou ao cúmulo de oferecer as suas filhas. Pega as minhas filhas, façam elas o que vocês quiserem, mas não toquem esses homens. Os homens saíram lá, estenderam as mãos, e todo aquele público, por alguns instantes, ficou lá sérios. Não enxergavam a porta. O lugar onde estava Ló, lugar de prostituição, lugar de cegueira, lugar condenado à destruição. Olha, tem uma porta que nós fechamos, pode nos levar. Olha, que uma direção própria pode levar um homem ou uma mulher sair fora da bênção de um Deus Todo-Poderoso. Diga misericórdia. E o interessante é que aquela cidade, os homens da cidade, zombavam de Ló. Diga assim, os homens zombavam de Ló. A Bíblia diz que aquele que perde o sabor só serve para ser pisado pelos homens. Não tinha testemunho, não tinha palavra. O povo zombava, você não é ninguém, você pensa você. Diga assim para quem está do seu lado, um cada um passava. Os reis abençoavam a Maria. Glória desprezada a sua cidade. Fora da bênção! Fora da bênção! Diz a palavra de Deus. Eu quero seguir. Daqui a pouco estaremos encerrando e participando do corpo de sangue do Senhor. Diz a palavra de Deus que quando Ló prega para os seus gêmeos, ele tinha 2 filhos, 2 gêmeos, ele prega para os gêmeos. Sabe o que os gêmeos fizeram? Ao invés de ser assim, Senhor, vamos acompanhar, vamos sair da cidade. Está falando que vai desfestar. Os gêmeos vão começar a rir, ele achando que é uma piada. Diga para quem está do seu lado, a vida de Ló virou uma piada. E acreditava no gêmeo, os povos do gêmeo. Você fala isso aí? Mas você não sabe quem você é. Isso sabe quem você é. Irmãos, o homem quando sai da direção de Deus, o homem mulher, fecha as portas da bênção de Deus na sua vida. Ele serve o seu marido. Ele diz para alguém, eu sou crente, alguém.
viramos um barulho. Você é crente, esticando na igreja, bate papo na igreja, diz aleluia, olha a vida dele, olha o que ele fala, olha a atitude dele, olha o que ele fala para aquele irmão, olha como é que é o comportamento dele. Os filhos do irmão olharam assim, que vieram esse graça, essa felicidade, quando ele estava ali. Quem fecha a porta da bênção da sua vida pode ser desacreditado. Mas quem tem a unção de Deus abre a boca e Deus derrama vitória. Aleluia! Os homens mensageiros de Deus, eles agora dizem: não sai daqui mais felicidade, pega a mão pelas mãos, pega a sua esposa pelas mãos, pega a sua filha pelas mãos e vai arrastando na roda. Diga para quem está do lado, sabe por quê? Que os anjos arrastaram Noé, essa família pode. Porque diz que Deus usou de misericórdia pelo amor de Abraão. Porque Abraão não morreu, Deus falou: vou tirar esse servo dessa cidade. Não é porque eles são fiéis, não. Não é porque eles acreditam, não. É pela misericórdia, pela oração de Abraão. Irmãos, quando o justo de Deus, justificado pelo sangue do Cordeiro, o inimigo do universo se amarra para fazer uma obra tremenda. Quando o homem de Deus, a mulher de Deus ora, coisas tremendas acontecem. Essa é a vitória para a sua vida. Quando alguém se fala de Deus, ora, o sol para, irmãos. O universo todo para funcionar onde Deus veio na terra. Aleluia! Quando o homem de Deus clama, depois de 3 anos e meio, a chuva derrama sobre a terra. Quando o homem de Deus clama, solta vai do céu e terra voltar. Este é o Deus que está em nosso meio nessa noite. Deus responde a oração daquele que crê a sua palavra. A porta vai se abrir para a glória do Deus Todo-Poderoso. Chega a cheia da mão da sua palavra. Olha que cena tremenda, irmãos. Os mensageiros de Deus arrastando logo as suas mulheres, as suas filhas para fora da cidade. E não olhem para trás. Vão para os montes. Escapam para os montes e não olhem para trás. Diga para quem está falando: Deus, pela oração de Abraão, abre uma porta nova para nós. Sabe o que Deus fez? Fechou a porta do mundo. Deus está falando. Quem pode ler para nós aí, por favor, versículo, capítulo 19 de Gênesis, versículo 18. Quem pode ler? Tem algo? É rapidinho. Senhor, não obrigue a fazer isso, por favor. Aleluia! Capítulo 19 de Gênesis, versículo 18. Outra tradução, quem pode ler? Ele diz: assim não, Senhor. Olha! A tradução maravilhosa de tradução do nosso irmão evangelista. Aleluia! Deus fala para ele: abre uma porta para você, não posso olhar para as montanhas, eu vou guardar você. Ele não olha para Deus assim, não. Diga misericórdia. Deus queria abrir uma porta para dar vitória logo. Primeiro, eu disse: sim, Senhor, já está contente mais da vida. Sim, Senhor, já tem mais. Sim, Senhor, já tem muito com ele. Aí ele disse: sim, Senhor, quero dar a tua vontade. Ele disse: não. Ele olha para Deus e diz: não, não é assim, não. Lógico, eu vou cuidar da direção da vida dele. Logo, queria conquistar a direção que Deus estava dando a ele.
Sabe o que ela faz? Não tem porquê fazer, por favor. Me ajuda aqui. Logo, eu peguei e olha para a ordem de Deus, que representando a palavra de Deus, a ordem de Deus. Diz assim: não, eu não quero isso. Eu não quero ver. Fica para lá. Fica lá, eu não quero te ouvir, não. Eu sei que eu estou passando. Assim não, Senhor. Não é dessa maneira, obrigado. Não é dessa maneira, Senhor. Não é desse jeito, Senhor. Existem pessoas discutindo com Deus. Deus vai ter que fazer dessa maneira. Você vai ficar aqui falando com Deus, vai fazer, Deus vai ter que fazer. E Deus vai olhando no céu e fala assim: que é tanto pecado desse homem dessa maneira. Mas todas as portas que eu abro, Deus. Eu fecho. Eu quero me convidar nessa hora você jogar a chave da porta da sua vida fora, que você nunca mais vai fechar. Deixa ela aberta, joga essa porta nas mãos de Deus Todo-Poderoso, de Deus, toda a porta que o Senhor me abrir, ela vai abrindo. Glória a Deus. Está segurando a chave da vitória nas suas mãos, mas ao invés de você fechar a porta da uma certa e abrir para uma certa, você está invertido naquela palavra. Existe a palavra que diz: sujeitai-vos a Deus, existe o diabo que sujeita pode. Existe pessoas que sujeitam o diabo, existe a Deus. Fecha a porta que Deus abre. Não feche as portas que Deus abre na sua vida, porque elas te levarão a grandes vitórias. Amém, irmãos? Ele disse assim: Senhor, assim não, você não quer. Pega a pessoa que existe. Você vê aquela pessoa, por exemplo, ele está numa fome tremenda. Ele está numa fome tremenda. Alguém chega para ele e diz: vamos pagar um lanche. Fala: não, só se for um lanche com carne, com queijinho por cima, um pão que está meio molinho. Não pode ser qualquer refrigerante. Está numa pior, ele exigiu uma coisa. Não pode ser assado, mas você já pode exigiu uma coisa. Em vez de dizer: Deus, eu estou bem para a minha vida, eu quero. Aleluia, porque você não sabe o que é melhor para a minha vida. Aleluia! Ele diz assim: Senhor, eu não vou para não, eu vou ter para falar. Olha o nome da cidade: Zorra. Sabe por que, Senhor? Eu não sabia o que é. Olha a expressão. A moça está cansada, olha a expressão. Ele fala para ela: sabe por quê? Ali você está dizendo: olha a visão do louco. Deus abre a porta para ele, não precisa tomar com ele, porque a porta ali. E se levanta ele no monte, e tira a abençoada da vida dele, e ele quer tomar a direção reta da sua vida, e Deus não deve prosperar ele. Ele disse: não, Senhor, coloca aqui uma cidadinha aqui. Sua é verdade. É pequenininha, você quer ir para lá? Olha a escolha que ele fez para Deus. O Senhor fez chover, enxou de fogo naquela cidade. A mulher de novo olha para trás. E ela viu uma salvação. Deus lembrou-se de Abraão e ligou lá em 19:29. Aleluia. Ló chega em uma caverna. Diga a misericórdia. Deus manda ele para o monte e ele entra na caverna. Fechou a porta. Diga para quem está do seu lado: a palavra de Deus diz que um abismo chama o outro. Não queria andar na vez, não queria andar naquela palavra, queria andar fora da vez. Não recebe Deus, quer andar fora da palavra, perde a direção, e um abismo chama outro abismo. Você está na história, as filhas de Ló, a mais velha, a primogênita, ela diz: vou embebedar meu pai, ela embebeda seu pai. Olha a sua história, ela embebeda seu pai e acaba engravidando do próprio pai. Diga misericórdia. Irmãos, aí já está a situação da outra. Agora, será que o homem percebe isso? Irmão, olha quando a pessoa fecha a porta para
sua rede. No outro dia mais nova, faz a mesma coisa. Mas que não foi enganado uma noite, será que ele percebeu que tinha sido enganado? Mas Davi chamou Davi, na outra noite, a filha mais nova, mesma coisa, que ele é de novo. Ele quer isso dele. Ele começa a insistir com a sua própria filha. E ela também consegue, as duas conseguem filhos. Filhos do esqueço, filhos do pecado, diga misericórdia. Se a pessoa fecha as portas que Deus abre, ele vai cair no abismo. Ele vai dar pela sua própria vontade, a vontade do homem está na descrição, mas a vontade de Deus te coloca em lugar seguro. Aleluia! Eu quando li essa palavra, aconteceu lá, né? Me desculpa a expressão, irmãos, meio popular. A filha deu uma boa noite, se derrela, né? Na expressão que tem no meio, quando a pessoa aproveitar de alguma forma, mas ele mudou no dia da sua vida, no dia desse velho, ele uma coisa errada. Caiu de novo, mas não caiu de novo. Por que ele cai de novo? Porque quem anda fora da direção de Deus perde o discernimento. Ele está pegando a ação natural, está mentindo a ação natural, está roubando a ação natural, mas quem anda pela vontade de Deus é guiado pelo Espírito. Sofrendo. Por quê? Porque Abraão não fica Deus e Ló fechava as portas que Deus é bom. Diga misericórdia. Eu quero encerrar dizendo assim: olha só os filhos que foram herança de Ló. Olha que a direção própria, as portas que Deus abre são fechadas pelo Ló. A mais velha concedeu. E teve um filho chamado Moab, que foi o pai de todos os Moabitas. Os Moabitas, irmãos, eles são os deuses, entre eles tinham deuses, e esse povo é aquele quando Balaque, o rei dos Moabitas, chama Balaão para amaldiçoar o povo. Balaque era um homem, rei dos Moabitas, totalmente contra o povo de Deus. Era um povo terrível. Era um povo que não deram passagem para Israel, nem dominado como peregrinados para a terra. Era o povo que sacrificava os seus filhos no fogo. Descendente de Ló. Não era para você considerado como Deus. Não. Hoje, quando você vê a linhagem do povo de Israel, diz assim: filho de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando você vê maldição, fala assim: são filhos de Ló. Porra, que ele deixou. Diz assim: sacrificava os seus filhos no fogo. Ele era os piores ladrões que existiam na época. Eles vazavam os olhos dos seus inimigos e eles só encontravam uma mulher grávida do povo inimigo, rasgavam uma barriga da mulher, arrancavam uma criança de dentro. Era sanguinário, endemoniado, geração de Ló. O homem que fechava as portas que Deus abriu. Diga misericórdia. A filha mais nova tem um filho amor, que é o pai de todos os Amonitas. Eles tinham um Deus, esse Deus chamava Ló. E outro Deus também é chamado por Milcom. Eles também sacrificavam crianças. E eles pelejavam algumas vezes contra Israel. Em Espírito 10 falando da guerra dos Amonitas contra o povo de Israel. Em segundo Crônicas 20 fala que quando Josafá guerreia contra os Amonitas, eles eram inimigos do povo de Deus. Mas tem uma coisa, diga assim: misericórdia. Quando o povo voltou da Babilônia, nem
abriu, e foi um homem próspero, abençoado, consagrado pelas mãos do Deus eterno. E é isso que Deus tem para a tua vida. Deus tem prosperidade, Deus tem vitória, Deus tem bênção, Deus tem milagres, Deus quer escrever uma história bonita na sua vida. Mas você não pode fechar as portas que Deus te abre. Diga misericórdia. Diga assim, vou aprender a não fechar as portas que Deus me abre. Alguns instantes para louvar o nome do Senhor. Alguns instantes para louvar o nome do Senhor. Aleluia.